Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui não tem nada disso. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse. Nada mais e nada menos. E hoje eu quero falar a respeito da escatologia plena, a escatologia consumada. Por que é uma heresia a escatologia consumada? Vamos entender uma coisa, escatologia consumada não é uma visão católica. O católico não tem essa visão, é sim uma heresia, e é uma visão moderna. E quem inventou isso foram os protestantes, não foi o catolicismo, não existe um católico defendendo a escatologia consumada. Eu estou aqui fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam sobre a escatologia consumada. Eu evito falar sobre a escatologia consumada porque o futurismo tem tantas heresias, mas tantas heresias, que bater na escatologia consumada é algo que desnecessário. Mas eu vou fazer nesse vídeo aqui uma explicação do porquê a escatologia consumada é uma heresia. Primeiramente, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo, por favor, dá esse like maroto. Acho que tem agora uma opção do valeu demais, uma coisa assim no YouTube. E se tiver essa opção aí, por favor, aperta ali no valeu demais e compartilhe os vídeos. Vai lá compartilhar, copia o link, compartilhe os vídeos aí nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Eu ainda tô de molho, tá, gente? Se eu tô com tosse, então, por favor, tô aqui segurando a tosse, mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Tô com uma gripe forte, mas não é nem o Covid, nem o Omicron, tá? Eu fui no hospital hoje, fiz alguns exames, mas realmente é só uma gripe normal, porque existe, ainda existe a gripe normal neste mundo, tá, gente? É só uma gripe normal mesmo, dor de garganta e tô com aquela tosse, amanheci com tosse hoje. Enfim, mas estou com pastilha aqui, vamos tentar fazer o vídeo mesmo assim. Então, além de se inscrever no canal, compartilhe os vídeos, é muito importante, não só no meu canal, mas nos demais canais católicos também. É muito importante que você se inscreva em todos os canais católicos, tá? O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo, tem o link também do clube de membros do canal. Se você quiser fazer aí uma doação, ser apoiador do canal, tem os links. Agora, se você quiser, fazer uma doação única, eu tô colocando um abacaxi aqui, não. Se você quiser fazer uma doação única para o canal, aí tem aquela opção do Pix do canal, que é a minha chave Pix, tá? É o e-mail do canal, crismacabelos@gmail.com. Você faz uma doação do jeito que você quiser, aí, o valor que você quiser. Tem também o QR Code aqui, ó. Se você mirar o celular no QR Code, vai direto pro Pix do canal, tá? Então, fica essa opção aí para que você possa ajudar o canal financeiramente. É lógico, esse dinheiro eu não sobrevivo do YouTube, já falei isso, eu tenho minha profissão, ganho muito bem, tá? Não sou rico, não sou milionário, mas o meu sustento eu tiro da minha profissão. Esse dinheiro aqui é só para pagar a internet, comprar um material novo aqui para que eu possa fazer vídeos, para o canal e que seja proveitoso para todos os católicos. Voltando a falar aqui sobre a escatologia consumada, ela não é uma visão católica, é uma visão moderna do protestantismo. O preterismo foi criado por um padre jesuíta chamado Luís de Alcazar. E o que significa o preterismo? O preterismo significa que a tribulação, ou seja, a grande tribulação, aconteceu no primeiro século durante a destruição do Templo de Jerusalém, como Jesus Cristo profetizou em Mateus 24, assim como João escreveu no Apocalipse, assim como foi profetizado no Novo Testamento, o fim daquela era, a consumação do século. E o preterismo nos fornece todas as ferramentas para a única interpretação possível do Apocalipse. Como eu falei, o preterismo é a única interpretação possível do Apocalipse, no qual você não precisa conjecturar nada, você não precisa usar de subterfúgios, você não precisa trocar palavras, não precisa fazer nada disso, tá?
pega o que São João escreveu, pega aquilo que São Mateus escreveu no seu livro, lá em Mateus 24, os evangelistas. É só ler e colocar o que realmente aconteceu na história. Não precisa de conjectura, não precisa daquele sofisma, né? Ah, isso aqui é só tipologia, isso aqui... Não tem nada disso, tá? E o preterismo, ele bate no futurismo, que é uma heresia, sim, tá? Se você pegar essa visão futurística moderna, é sim uma heresia. Já expliquei em vários vídeos o porquê. E essa visão moderna é uma visão protestante. A visão futurística do catolicismo realmente não tem nada a ver com essa visão futurística protestante que foi, infelizmente, adotada por muitos católicos, tá? O protestantismo ele sempre pega alguma coisa do catolicismo e inventa uma heresia. O futurismo, né, lá depois de 1500, o protestantismo fez uma bagunça com o futurismo. E o preterismo a mesma coisa, né? Agora uma visão moderna do preterismo consumada, a escatologia consumada, tá? Sempre o protestantismo fazendo uma bagunça nas coisas católicas. O problema é que o católico cai nas falácias protestantes. Esse é o problema, tá bom? Mas o preterismo, ele consegue acabar com as heresias futurísticas, ele consegue bater no ateísmo e consegue acabar com o protestantismo ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, é a única interpretação possível. E hoje eu vou falar por que a escatologia consumada é uma heresia e o católico não pode acreditar de maneira nenhuma na escatologia consumada, tá? Peço desculpas mais uma vez por causa da minha garganta, já falei, estou com dor de garganta, tosse, né? Estou com um pouco de coriza também, mas vamos fazer o vídeo assim mesmo, tá? Deixa eu mudar a cena aqui. E eu vou trazer aqui 3 textos bíblicos, tá? Do porquê a escatologia consumada é uma heresia. Como eu falei, o preterismo, ele prega... Eu não gosto muito de rótulos, mas o preterismo ele prega que a grande tribulação aconteceu no primeiro século, durante a destruição do templo, e que vai acontecer uma ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos é a recompensa para aqueles cristãos que passaram pela grande tribulação e também para todos os cristãos, né, que tiveram como exemplo, né, esses cristãos, como exemplo, aqueles cristãos ali que passaram pela grande tribulação no primeiro século, tá? Então, tem entre a grande tribulação e a ressurreição dos mortos uma coisa chamada reino milenar. E esse reino milenar é indefinido. Quanto tempo vai durar? Por quê? Porque esse número 1000 é um número de totalidade e eternidade dentro da cultura hebraica. Então é só Deus que vai determinar quanto tempo vai durar esse reino milenar até a ressurreição dos mortos. Existem 2 ressurreições na Bíblia, a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é muito claro que essa primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual. Santo Agostinho dizia que essa ressurreição começa já no batismo, tá? E depois tem a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é sim para o julgamento da pessoa, tá? E essa ressurreição vem junto com o julgamento final. E como eu falei, o preterismo ele não briga com o texto. O preterismo ele não briga com o texto. Se está falando tal coisa, eu não vou conjecturar. E infelizmente o pessoal que defende essa escatologia consumada, ele acaba cometendo o mesmo erro que os futuristas cometem. O mesmo erro. Começa a conjecturar textos, palavras, enfim, começa a conjecturar coisas dentro da Bíblia Sagrada, tá? Prestem atenção, vou trazer 3 textos aqui que corrobora com a ideia preterista, tá? A escatologia consumada não usa o nome de preterismo, é escatologia consumada. E esses textos aqui mostram claramente o porquê é uma heresia. Lá no Apocalipse 21, versículo 1, vai mostrar o que? A Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste.
E quando mostra essa nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, fala no texto que o céu, terra e mar passou, não existia mais. E todo mundo sabe que o céu, terra e mar, nesse contexto, onde sempre quando aparece esses três termos juntos, céu, terra e mar, significa cosmos, né? Os elementos de criação do cosmos. Lá em Gênesis, quando Deus cria o universo, ou seja, o cosmos, ele cria a partir de três elementos: céu, terra e mar. Então, então quando está aparecendo o termo terra ao lado de céu e mar, você pode colocar, né, unir, né, os três termos e colocar como cosmos, porque são os elementos da criação divina. E aqui no Apocalipse 21, versículo 1, diz exatamente que esses três elementos passaram. Olha aqui. Vi então um novo céu e uma nova terra. E aí ele vai dizer que seria a Jerusalém celestial que estava descendo do céu. Pois o primeiro céu, a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Os três elementos desapareceram e o mar já não existia, olha só. Sinal de que, pelo menos para a humanidade, tá? Aí entra no campo da especulação, e como eu falei, o meu canal não prega especulação, tá? Se você perguntar para um cientista, um ateu, né, um cientista ateu, ele vai mostrar de um modo científico como que um dia o planeta vai desaparecer, né? Vai ser consumido pelo Sol, uma coisa nesse sentido, tá? Mas no aspecto religioso, também tem essa visão de que um dia, pelo menos para a humanidade, a gente já não vai ter mais o cosmos, tá? Esse cosmos vai desaparecer. Como? Aí é o campo da especulação. Será que só a humanidade vai ser retirada aqui do planeta? O planeta vai continuar existindo até, sei lá, um dia ser consumido pelo Sol também? Não sei, entende? Mas para a humanidade, um dia o cosmos vai desaparecer. Esse texto aqui, ele é um texto, né, que contraria totalmente a visão da escatologia consumada, porque a escatologia consumada diz que isso aqui já aconteceu. E aí prega de um modo espiritual. Não está errado dizer que a Nova Jerusalém representa a igreja de um modo espiritual, não está errado. Só que o texto diz que um dia essa Jerusalém celestial, que é a igreja, ela vai tomar totalmente o lugar do cosmos, tá? Então, e o cosmos vai desaparecer. É isso que o texto diz, mas o cosmos ainda está aqui. O universo ainda existe. Então é sinal de que isso aqui, que foi escrito no Apocalipse, que é pós-reino milenar, isso aqui não aconteceu, tá? Isso aqui não tem nada a ver com ser futurista, tá, gente? Não tem nada a ver com ser futurista, porque isso aqui está no escopo da ressurreição dos mortos e não da grande tribulação. Isso aqui não está... esse texto aqui não está no escopo da... Veja que não se cita mais tribulação nesse texto. Apocalipse 20, Apocalipse 21, Apocalipse 22. Não cita mais tribulação, não cita mais nada disso. Tá? Porque a tribulação ela termina no Apocalipse 19 e depois vem o reino milenar. Então já está dentro de um outro escopo isso aqui. Tá? Mas dentro da escatologia consumada, além de dizer que isso aqui já aconteceu, né? O novo céu e a nova terra tomando o lugar do cosmos, veja que isso aqui não mostra como algo espiritual e sim como algo, né, um evento mesmo, né? Vai deixar de existir o cosmos, deixar de existir o céu, terra e mar, e existe ainda, tá? Mas fala da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é claro na Bíblia. Essa ressurreição dos mortos. Todos os apóstolos pregaram a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, ele, né, pregou a ressurreição dos mortos. É muito claro isso na Bíblia Sagrada. E o que acontece? Tem aspectos e características da ressurreição dos mortos.
E nós não vemos isso acontecer. Segundo a escatologia consumada, já aconteceu a ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição, é claro, nas escrituras, que é algo espiritual. A primeira ressurreição é a ressurreição da alma. A segunda ressurreição não, é uma ressurreição corporal, tá? E o que acontece? Tem aspectos e características dessa ressurreição. E a gente não vê isso hoje, tá? E se você pegar essa ressurreição acontece depois do reino milenar também. A primeira ressurreição antes do reino milenar e a segunda ressurreição depois do reino milenar, tá, gente? Em Mateus 22, versículos do 23 ao 30, vai dizer assim: no mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam mais na ressurreição. E interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo, né? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, e aqui os saduceus, eles estavam, né, interrogando Jesus Cristo, questionando, tentando fazer uma pegadinha do malandro com Jesus Cristo, né? E eles dizem assim: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Olha só o texto, tá? Segundo a lei de Moisés, se um irmão não deixasse descendência, o irmão mais velho, o irmão mais novo ficava com a mulher do irmão mais velho até, né, que tivesse uma descendência, tá? E a pergunta é: na ressurreição dos mortos, quem vai ficar com essa mulher? Jesus Cristo, ele diz assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Tá? Na ressurreição dos mortos não vai haver casamento, não tem namoro, não tem nada, não tem matrimônio, não tem laços, né, afetivos, matrimoniais. E também nós seremos, na ressurreição dos mortos, nós seremos como anjos do céu. Tem aspectos e características. Agora eu pergunto, né, para o pessoalzinho que defende a escatologia consumada: tem algum anjo entre nós aqui? Alguém parecido? Eu sou um anjo, eu sei disso, né? Mas enfim. Mas estou falando agora, agora falando sério. Tem algum anjo aqui? Tem pessoa, segundo, né, a narrativa de Jesus Cristo, se a ressurreição já aconteceu, como, né, se prega a escatologia consumada, tem pessoas se casando. Né? Tem casamento, laços afetivos. Então não entra nesse escopo aqui, ó, sinal que essa ressurreição não aconteceu, ainda vai acontecer. Por quê? Essa ressurreição se encontra no Apocalipse, no livro do Apocalipse, e depois o reino milenar. Olha que interessante, tá? São Paulo, falando sobre a ressurreição dos mortos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Eu vou pegar aqui só os versículos do 21 ao 26. E São Paulo, ele dá uma aula sobre ressurreição ali. Ele diz assim, ó: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão, né, ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo como as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda.
olha aí, o termo volta e vinda. É complicado porque todo mundo acha que só existe uma solução para a vinda de Cristo, tá? Mas aqui, preste atenção que São Paulo está falando de ressurreição dos mortos. Não está falando de grande tribulação, ele nem cita tribulação aqui, não cita nada a respeito disso. Então dá para notar que essa vinda que ele está falando é uma vinda em especial para a ressurreição dos mortos. Assim como se prega a vinda em juízo contra Israel. Lá em Hebreus fala da segunda vinda de Cristo, no escopo da remissão dos pecados. Ele fala, assim como Cristo morreu uma vez, ele fala, assim como Cristo morreu uma vez, né, pelos pecados da humanidade, é mais ou menos assim o texto, não vou lembrar agora de cor, ele fala, aparecerá uma segunda vez agora para tal. Então ele está falando dentro do escopo da remissão dos pecados, né, da redenção. Dentro desse escopo, Cristo aparecerá mais uma segunda vez. Não quer dizer que fora desse escopo, Cristo não iria se manifestar em outros eventos, assim como o juízo contra Israel, em que é uma vinda de Cristo em juízo contra Israel. E aqui nós vemos essa vinda de Cristo agora para a ressurreição dos mortos. E nunca é uma vinda de Cristo para reinar neste planeta, neste mundo. Nunca é essa vinda, né, para um reino messiânico aqui na Terra. Tá? Sempre é para um evento, ou para o juízo contra Israel, ou para a ressurreição dos mortos, enfim, sempre é para um evento. E São Paulo, ele vai dizer assim, ó, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, depois, né, virá o fim de tudo, o fim de tudo. Quando tiver entregado o reino a Deus, a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Né? Ainda a gente vê uma batalha espiritual neste mundo. A igreja passa por essa batalha todos os dias, né? Tanto que São Paulo fala que não é contra carne e sangue a nossa luta, é contra principados e potestades do ar, né? Então ainda acontece, então isso aqui ainda não foi entregue a Deus Pai, tá? E aí ele diz assim, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha o reino milenar aqui, ó. Convém que ele reine antes dessa ressurreição dos mortos. E aí entra no escopo da ressurreição, do reino milenar, que acontece antes dessa ressurreição dos mortos, tá bom? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Bom, como que a morte vai ser aniquilada de uma vez por todas? Quando não existir mais a morte. E é lógico, depois dessa ressurreição do último dia, que Jesus Cristo prega lá no Evangelho de São João, falando da ressurreição do último dia, é claro que não tem mais morte, gente. Acabou. Já teve a ressurreição. A morte foi totalmente aniquilada, tá bom? E é interessante porque no texto do Evangelho de São Mateus, Jesus Cristo fala que seremos como anjos do céu. E nesse texto ele fala que ele faz uma comparação da ressurreição dos mortos, o nosso corpo glorioso que a gente vai conquistar ainda, com a própria ressurreição de Cristo. Esse corpo glorioso é um corpo totalmente espiritual. Ele é um corpo tangível que você pode pegar, porém, ele é um corpo que atravessa paredes. Né? Ele entra dentro do local sem abrir uma porta. E eu não vejo ninguém com um corpo desse hoje. Eu não vejo aqui no mundo ninguém com um corpo desse hoje. Né? Atravessando uma porta e você podendo pegar nessa pessoa. Tá? Então é sinal de que isso aqui não aconteceu. Por que não aconteceu? Pessoalzinho da escatologia plena aí, da escatologia consumada. Por que não aconteceu? Porque está dentro do escopo da ressurreição dos mortos que acontece depois do reino milenar. E São João ele deixa muito claro isso no Apocalipse. Ele fala da grande tribulação até o capítulo 19 como algo que aconteceu. Ele mostra ele já entra nesse reino milenar. Por que ele entra nesse reino milenar? Porque ele estava vivendo as tribulações. Ele viveu, ele passou por tudo aquilo que ele escreveu. Ele entra nesse reino milenar e depois ele coloca, sim,
Agora, por um final do cosmos, o quê? Final do cosmos, ele coloca a ressurreição dos mortos. O mar devolvendo os mortos, depois aparece mar, céu, terra, e aí entra na Nova Jerusalém, onde só vai existir a Nova Jerusalém, tá? Como eu falo, cientificamente, se você pegar o lado científico, é fato de que um dia o planeta vai ser destruído, tá? Não sei como. No lado científico, é claro que realmente um dia vai acabar o planeta. A visão religiosa é de que um dia o cosmos deixará de existir, não sei como que é a especulação, e a humanidade vai ser retirada do cosmos, tá? Essa é a realidade. Mas toda a humanidade. Existe essa questão também de pré-tribulacionismo, que é uma heresia. Aliás, é uma heresia satânica o pré-tribulacionismo. É satânico, tá? Saiba disso. O pré-tribulacionismo é satânico, tá? É um Deus totalmente ingrato. Esse Deus do pré-tribulacionista aí é um Deus ingrato. Um Deus que faz acepção de pessoas, que deixou os apóstolos morrerem, martirizados, né? E aí uma geração especial, né, vai ser arrebatada sem passar pela morte, gente. Olha que coisa louca. Mas voltando aqui à escatologia consumada. Esses 3 textos aqui, tenho mais textos, é lógico, mas esses 3 textos são os principais, né, que refutam totalmente a escatologia consumada. E o preterismo não tem nada a ver com escatologia consumada, tá, gente? Como eu falei, o preterismo é muito claro. Grande tribulação, primeiro século, reino milenar e o fim do cosmos vai ser com a ressurreição dos mortos, tá? Desculpa aí a tosse, tá, gente? Mas tá difícil a situação aqui. O pessoalzinho da matilha falou que eu tô acabado, né? Eu tô acabado mesmo, né? Realmente me deu uma gripe agora aqui, tá? Mas, enfim, mas acho que uma semaninha eu já tô bom de novo. E aí eu vou deixar um abacaxizinho aqui, né? Pessoalzinho da escatologia consumada também, mas não quero entrar muito nesse lance aí de ficar refutando escatologia consumada, tá, gente? Meu lance aqui é com os futuristas, porque realmente a heresia total vem dos futuristas, tá? Ali é uma heresia que vem da parte católica, vem da parte protestante, vem dos ateus, vem de todos os lados, né? Falou de futurismo, vem heresia. Aí eu tenho que refutar mesmo. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.